Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Audiência Geral do Papa Francisco, no dia 17 de agosto de 2022. Catequeses sobre a velhice. Catequese número 17. O antigo de dias. A velhice tranquiliza sobre o destino para a vida que já não morre. Estimados irmãos e irmãs, bom dia. As palavras do sonho de Daniel que ouvimos evocam uma visão de Deus que é misteriosa e ao mesmo tempo resplandecente. São repetidas no início do livro do Apocalipse e referem-se a Jesus ressuscitado, que aparece ao vidente como o Messias, sacerdote e rei, eterno, omnisciente e imutável. Capítulo 1, versículo 12 a 15. Ele põe a sua mão sobre o ombro do vidente e tranquiliza-o. Não temas. Eu sou o primeiro e o último, o que vive. Conheci a morte, mas eis-me aqui, vivo pelos séculos dos séculos. Versículo 17 e 18. Assim, desaparece a última barreira de medo e de angústia que a teofania sempre suscitou. O vivente tranquiliza-nos, dá-nos segurança. Ele também morreu, mas agora ocupa o lugar que lhe está destinado, o de primeiro e de último. Neste entrelaçamento de símbolos, aqui há muitos símbolos, há um aspecto que talvez nos ajude a compreender melhor a ligação desta teofania, esta manifestação de Deus com o ciclo da vida, o tempo da história, o senhorio de Deus sobre o mundo criado. E este aspecto tem a ver precisamente com a velhice. O que tem a ver com isto? Vejamos. A visão transmite uma impressão de vigor e de força, de nobreza, de beleza e de encanto. A roupa, os olhos, a voz, os pés, tudo é esplêndido nesta visão. Trata-se de uma visão. O seu cabelo, porém, é cândido como a lã, como a neve, como a de um homem idoso. O termo bíblico mais comum para indicar o idoso é zakan, de zakan, que significa barba. O cabelo branco é o símbolo antigo de um tempo muito longo, de um passado imemorável, de uma existência eterna. Não devemos desmitificar tudo com as crianças. A imagem de um Deus ancião com cabelo branco não é um símbolo tolo, é uma imagem bíblica, uma imagem nobre e também terna. A figura, que no Apocalipse está entre os castiçais de ouro, sobrepõe-se à do ancião de dias, da profecia de Daniel. É velho como a humanidade inteira, mas ainda mais. É antigo e novo como a eternidade de Deus. Porque a eternidade de Deus é assim, antiga e nova. Pois Deus surpreende-nos sempre com a sua novidade. Vem sempre até nós, todos os dias, de modo especial, para aquele momento, para nós. Renova-se sempre. Deus é eterno, é desde sempre. Podemos dizer que há como que uma velhice em Deus. Não é bem assim, mas é eterno. Renova-se. Nas igrejas orientais, a festa do Encontro com o Senhor, que se celebra a 2 de fevereiro, é uma das 12 grandes festas do ano litúrgico. Salienta o encontro de Jesus com o ancião Simeão no templo, que evidencia o encontro da humanidade, representada pelos anciãos Simeão e Ana, com Cristo, Senhor, pequenino, Filho eterno de Deus feito homem. Um bonito ícone dele pode ser admirado em Roma, nos mosaicos de Santa Maria em Trastevere. A liturgia bizantina reza com Simeão: Este é aquele que nasceu da Virgem, é o Verbo, Deus de Deus, aquele que se fez carne por nós e que salvou o homem. E continua: Que se abra hoje a porta do céu, o Verbo eterno do Pai, tendo assumido um princípio temporal sem deixar a sua divindade, é apresentado, pela sua vontade, no templo da lei pela Virgem Mãe, e o ancião toma-o no colo. Estas palavras expressam a profissão de fé dos primeiros 4 concílios ecumênicos,
que são sagrados para todas as igrejas. Mas o gesto de Simeão é também o ícone mais bonito para a especial vocação da velhice. Olhando para Simeão, contemplamos o ícone mais belo da velhice, apresentar as crianças que vêm ao mundo como um dom ininterrupto de Deus, sabendo que um Deus é o Filho gerado na própria intimidade de Deus, antes de todos os séculos. A velhice, encaminhada rumo a um mundo onde poderá finalmente irradiar sem obstáculos o amor que Deus colocou na criação, deve realizar este gesto de Simeão e Ana antes da sua despedida. A velhice deve dar testemunho. Para mim, este é o núcleo, o mais central da velhice. A velhice deve dar testemunho às crianças da sua bênção. Consiste na sua iniciação, bela e difícil, no mistério de um destino para a vida que ninguém pode aniquilar, nem sequer a morte. Dar testemunho de fé perante uma criança é semear esta vida. Dar testemunho da humanidade e de fé é também a vocação dos idosos, para transmitir às crianças a realidade que experimentaram como testemunhas. Dar o testemunho. Nós, idosos, somos chamados a isto, a dar testemunho, para que elas o levem adiante. O testemunho dos idosos é credível para as crianças. Os jovens e os adultos não são capazes de o tornar tão autêntico, tão terno, tão pungente como o podem os idosos, os avós. Quando o idoso abençoa a vida que vem ao seu encontro, pondo de lado todo o ressentimento pela vida que está prestes a acabar, é irresistível. Não está amargurado, porque o tempo passa e ele vai-se embora. Não! É com aquela alegria do bom vinho, do vinho que se tornou bom ao longo dos anos. O testemunho dos idosos une as idades da vida e as próprias dimensões do tempo, passado, presente e futuro, porque eles não são apenas a memória, são o presente e também a promessa. É doloroso e prejudicial ver que as idades da vida são concebidas como mundos separados e competitivos, cada um procurando viver à custa do outro. Não está bem. A humanidade é antiga, muito antiga, se olharmos para o tempo do relógio. Mas o Filho de Deus, que nasceu de mulher, é o primeiro e o último de todos os tempos. Significa que ninguém fica fora da sua eterna geração, fora da sua maravilhosa força, fora da sua amorosa proximidade. A aliança, e digo aliança, a aliança dos idosos e das crianças, salvará a família humana. Onde as crianças, onde os jovens falam com os velhos, há futuro. Se não houver este diálogo entre idosos e jovens, o futuro não se verá claramente. A aliança dos idosos e das crianças salvará a família humana. Poderíamos, por favor, restituir às crianças que devem aprender a nascer o terno testemunho de idosos que possuem a sabedoria de morrer? Poderá esta humanidade, que com todo o seu progresso nos parece um adolescente que nasceu ontem, ser capaz de recuperar a graça de uma velhice que mantém firme o horizonte do nosso destino? A morte é, certamente, uma passagem difícil da vida, para todos nós. É uma passagem difícil. Todos temos de chegar lá, mas não é fácil. Contudo, a morte é também a passagem que fecha o tempo da incerteza e abandona o relógio. É difícil, porque ele é a passagem da morte. Porque a beleza da vida, que já não tem prazo, começa precisamente naquele momento. Mas começa com a sabedoria daquele homem e daquela mulher, idosos, que são capazes de dar testemunho aos jovens. Pensemos no diálogo, na aliança dos idosos e das crianças, dos anciãos com os jovens, e asseguremos que este vínculo não seja rompido. Que os idosos tenham a alegria de falar, de se expressar com os jovens, e que os jovens procurem os idosos para aprender com eles a sabedoria da vida. Papa Francisco.